Um menino em luto é isolado e ameaçado pela madrasta logo após perder a mãe. Mas uma faxineira humilde quebra as regras e oferece afeto onde só havia silêncio. O vínculo entre os dois floresce, até ser destruído por uma armação cruel que a leva a julgamento. Quando tudo parece perdido, o amor que ela plantou se revela mais forte que qualquer mentira. A imponente mansão colonial de Petrópolis, onde o aroma dos jardins de hortênsias misturava-se ao frescor da Serra Fluminense, Lucas Ribeiro observava a chuva fina pela janela do quarto. Seus olhos, tão parecidos com os da mãe, refletiam o céu cinzento que cobria a cidade imperial. Aos 8 anos, o menino carregava nos ombros pequenos o peso da ausência materna e a frustração de um corpo que não obedecia completamente aos seus comandos. A paralisia parcial nas pernas, consequência de um acidente ainda na primeira infância, tornava-se mais pesada desde que Dona Helena partira há 6 meses. Gustavo Ribeiro, empresário bem-sucedido do setor de tecnologia, mergulhara no trabalho como estratégia para suportar a dor. Dono de uma das maiores empresas de software do país, mantinha-se ausente, mesmo quando estava fisicamente presente, deixando um vazio que Vanessa Campos, sua noiva, parecia ansiosa para preencher, não com afeto, mas com autoridade. Fecha essa cortina, Lucas. Já disse que esse quarto precisa ficar escuro para você descansar, ordenou Vanessa, entrando no cômodo sem bater. Seus saltos altos ecoavam no assoalho de madeira de lei, anunciando sua presença sempre intimidadora. Mas eu quero ver a chuva, tia Vanessa, murmurou o menino sem desviar o olhar da paisagem. Não sou sua tia. Em breve serei sua mãe. E mães precisam ser obedecidas, respondeu, puxando as cortinas de veludo com um movimento brusco. E nada de choro, ouviu bem? Se começar com isso, vai ficar sem jantar de novo. Lucas engoliu o nó que se formava em sua garganta. Desde que Vanessa mudara-se para o casarão histórico da família Ribeiro, o silêncio tornara-se sua melhor companhia. As sessões de fisioterapia foram reduzidas, os amigos deixaram de visitar, e as brincadeiras no jardim transformaram-se em lembranças distantes. Na manhã seguinte, o céu ainda mantinha o mesmo tom acinzentado quando Juliana Santos subiu a ladeira íngreme que levava ao bairro Nobre. O casarão Ribeiro, com suas paredes em estilo neoclássico e jardins bem cuidados, contrastava com a simplicidade da jovem de 27 anos que carregava na bolsa gasta o único par de sapatos extras para o trabalho. Vestida com uma calça jeans simples e blusa branca, Juliana havia sido indicada por uma amiga para a vaga de faxineira naquela residência. Você está atrasada 5 minutos, foi a primeira frase que Vanessa dirigiu a ela, após abrir apenas parcialmente o portão de ferro trabalhado. Desculpe, senhora. O ônibus atrasou por causa da chuva, explicou Juliana, sentindo as gotas finas molharem seus cabelos cacheados. Aqui pontualidade é fundamental, retrucou Vanessa, analisando-a dos pés à cabeça. As regras são simples, você limpa, organiza e vai embora. Não conversa com o Dr. Gustavo. Não mexe em nada que não seja necessário para o seu trabalho. E principalmente não se aproxima do menino. Entendido? Juliana assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. Precisava desesperadamente daquele emprego. Sua mãe, Dona Socorro, dependia dos caros medicamentos para o tratamento de uma doença cardíaca, e o pouco que ganhava com faxinas não era suficiente para cobrir todas as despesas. O interior do casarão era tão imponente quanto sua fachada. Lustres de cristal, móveis antigos restaurados e obras de arte preenchiam os ambientes perfeitamente decorados. No entanto, mesmo entre tanto luxo, Juliana percebeu um silêncio perturbador, como se aquelas paredes guardassem segredos dolorosos. Comece pelo andar de baixo. Os produtos estão no armário da área de serviço, instruiu Vanessa, antes de subir as escadas para o andar superior. Estarei no meu escritório. Se precisar de algo, pergunte a Marlene na cozinha. Durante a manhã, Juliana dedicou-se aos cômodos designados, sempre atenta ao menor ruído. Por volta das 11 horas, enquanto limpava um dos corredores do segundo andar, ouviu um som abafado vindo de um dos quartos. Aproximou-se cautelosamente e identificou o que parecia ser um choro contido. Tem alguém aí? Perguntou em voz baixa, encostando levemente na porta entreaberta. Não houve resposta, apenas o silêncio.
Juliana hesitou por alguns instantes, dividida entre a curiosidade e as regras impostas. Decidiu continuar seu trabalho, mas o choro retornou agora mais audível. Você está bem? Insistiu, abrindo um pouco mais a porta. Foi quando viu Lucas sentado em uma cadeira de rodas próxima à janela, tentando inutilmente conter as lágrimas que escorriam por seu rosto pálido. Ao notar a presença da faxineira, o menino rapidamente enxugou o rosto com as mangas da camisa. Não pode entrar aqui, sussurrou ele, olhando assustado para a porta. Ela vai ficar brava. Juliana sabia que estava quebrando as regras, mas algo naqueles olhos tristes a impediu de recuar. Entrou no quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Meu nome é Juliana, apresentou-se, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos dele. E você deve ser o Lucas, certo? O menino assentiu timidamente, ainda desconfiado. Você está chorando. Aconteceu alguma coisa? Perguntou com genuína preocupação. Estou com fome, confessou ele em voz baixa. Não jantei ontem, e ela disse que só vou almoçar se ficar quieto. Juliana sentiu um aperto no peito. Desde quando você não come direito? Não sei. Muitos dias, respondeu olhando para as próprias mãos. Às vezes a Marlene esconde comida para mim, mas hoje ela teve que sair. A jovem faxineira lembrou-se imediatamente da marmita que trouxera. Não era muito, apenas arroz, feijão, um pedaço de frango e salada, mas seria suficiente para alimentar o pequeno. Tenho uma ideia, disse sorrindo. Que tal fazermos um trato? Eu divido meu almoço com você, e em troca você me conta qual é seu desenho favorito. Pode ser? Os olhos do menino se iluminaram pela primeira vez. Você não vai contar para ela. Será nosso segredo, garantiu Juliana, fazendo um gesto como se fechasse um zíper nos lábios. Espere aqui, vou buscar minha bolsa. Quando retornou com a marmita, encontrou Lucas tentando se ajeitar melhor na cadeira. Sem fazer perguntas, Juliana ajudou-o a se posicionar mais confortavelmente e colocou um pouco de comida em um guardanapo. Devagar, tá bom? Faz tempo que você não come direito, orientou, observando o menino levar a primeira garfada à boca. Foi nesse exato momento que a porta se abriu. Juliana congelou, esperando encontrar o olhar furioso de Vanessa. Mas quem surgiu foi Gustavo Ribeiro. O empresário, vestido em um terno impecável, parecia igualmente surpreso com a cena. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele com voz firme, mas não ameaçadora. Papai, exclamou Lucas, com uma animação que parecia há muito esquecida. Essa é a Juliana. Ela está dividindo o almoço dela comigo. Gustavo observou seu filho, notando algo que não via há meses. Um pequeno sorriso. Seus olhos encontraram os de Juliana, que se levantou rapidamente. Desculpe, senhor. Sei que não devia estar aqui, mas... começou ela. Há quanto tempo meu filho não come direito? Interrompeu Gustavo, aproximando-se de Lucas e tocando seu rosto. Ele disse que faz dias, respondeu Juliana sinceramente. Eu só quis ajudar. Gustavo ficou em silêncio por alguns instantes, observando o filho comer com tanta vontade. Uma expressão de culpa atravessou seu rosto, seguida por uma decisão súbita. Qual é seu nome completo? Perguntou a faxineira. Juliana Santos, senhor. Bem, Juliana Santos, a partir de hoje você não é mais apenas faxineira desta casa, declarou ele com um olhar determinado. Quero contratá-la também como cuidadora do meu filho. Nas semanas que se seguiram, o casarão dos Ribeiro testemunhou uma transformação sutil, porém profunda. Juliana chegava todas as manhãs às 7 horas em ponto, trazendo consigo não apenas a energia de quem cresceu acostumada ao trabalho duro, mas também histórias, sorrisos e uma paciência infinita com Lucas. O quarto do menino, antes um espaço de isolamento, começava a ganhar cores com desenhos que ele mesmo produzia, agora que suas mãos encontravam propósito novamente. Vanessa observava essa mudança com um sorriso artificial nos lábios e fúria crescente no coração. A contratação de Juliana como cuidadora fora uma decisão unilateral de Gustavo, e ela fizera questão de demonstrar seu desagrado de todas as maneiras possíveis. Não entendo por que precisamos de uma pessoa sem qualificações para cuidar do Lucas, comentou durante o jantar enquanto o menino estava no quarto. Ela nem tem formação em enfermagem. Meu filho sorriu pela primeira vez em meses graças a ela, respondeu Gustavo,
colocando o guardanapo sobre a mesa. E você sabe muito bem que o Lucas não precisa de cuidados médicos, apenas de atenção e estímulo para continuar a fisioterapia. Ainda assim, essa moça não tem referências. Não sabemos nada sobre ela, insistiu Vanessa, ajeitando seu colar de pérolas. Você deveria ao menos fazer uma pesquisa mais detalhada sobre seu passado. O que Vanessa não esperava era que Gustavo já havia feito exatamente isso. Discretamente, ele descobrira que Juliana era filha única de Socorro Santos, uma costureira do bairro do Bingen, região mais simples de Petrópolis. A jovem havia interrompido os estudos em pedagogia na faculdade local para cuidar da mãe, quando esta fora diagnosticada com uma cardiopatia grave. Desde então, acumulava trabalhos como faxineira, garçonete nos fins de semana e, ocasionalmente, professora substituta em escolas municipais. Numa manhã de sol raro naquele inverno serrano, Juliana chegou à mansão carregando uma pequena caixa colorida. Lucas a esperava ansiosamente na varanda, sendo a primeira vez em muito tempo que saía do quarto por vontade própria. "Você trouxe?" perguntou o menino, seus olhos brilhando de expectativa. "Trouxe sim." "Promessa é dívida", respondeu Juliana, abrindo a caixa para revelar um pequeno teatro de fantoches artesanal. "Eu mesma fiz. Não ficou tão bonito quanto os que vendem nas lojas, mas é perfeito", exclamou Lucas, manobrando sua cadeira para se aproximar. "Podemos montar agora? Você vai me ensinar a mexer neles?" Juliana sorriu, ajudando-o a retirar os bonecos feitos de meias coloridas e botões. "Claro que vou. E depois que você aprender, podemos inventar nossas próprias histórias." Foi nesse momento que Juliana notou Gustavo observando-os da porta. Diferente das primeiras semanas, quando parecia sempre apressado para sair, o empresário agora fazia questão de estar presente em pequenos momentos do dia a dia. Ele se aproximou sentando-se em uma cadeira próxima. "Posso assistir à primeira apresentação?" perguntou com um sorriso discreto. "Pode, papai", respondeu Lucas animado. "A Ju vai me ensinar a mexer nos fantoches. E depois vamos fazer um teatro só para você." Gustavo observou o filho, percebendo como a presença de Juliana havia devolvido não apenas sua voz, mas também sua confiança. Lucas, que antes passava horas em silêncio, agora falava sem parar, contava histórias e fazia planos. As sessões de fisioterapia, antes encaradas como um sacrifício, tornaram-se desafios que ele enfrentava com determinação. "Você acredita que ele ficou em pé por quase 1 minuto inteiro hoje?" comentou o fisioterapeuta Renato após uma sessão. "O progresso dele nas últimas semanas foi impressionante." "A Juliana tem grande parte desse mérito", respondeu Gustavo, observando o filho praticar os exercícios com entusiasmo. "Ela o incentiva a continuar, mesmo quando está cansado." À tarde, enquanto Lucas descansava após a fisioterapia, Gustavo encontrou Juliana na cozinha, preparando um lanche nutritivo para o menino. "Preciso lhe agradecer", disse ele encostando-se à bancada da cozinha. "O que você tem feito pelo meu filho vai além de qualquer obrigação profissional." Juliana sorriu constrangida. "Não precisa agradecer. O Lucas é uma criança incrível. Só precisava de alguém que acreditasse nele." "Ainda assim, quero que saiba que reconheço o seu esforço", continuou Gustavo. "Inclusive percebi que você tem saído correndo todos os dias às 5 horas. Há algum problema?" Juliana hesitou, cortando as frutas com mais força do que o necessário. "Não é nada demais. Só preciso chegar em casa para dar os remédios da minha mãe e preparar o jantar dela." "Sua mãe está doente?" perguntou Gustavo, genuinamente interessado. "Sim, ela tem uma cardiopatia grave", respondeu Juliana, tentando manter a compostura. "Os remédios são caros e o plano de saúde não cobre todos. Por isso preciso trabalhar tanto." Naquele momento, Gustavo viu além da cuidadora dedicada. Enxergou uma mulher lutando diariamente por sua família, exatamente como ele deveria ter feito pelo filho, em vez de se esconder no trabalho. "Se precisar de qualquer ajuda com sua mãe, por favor me avise", ofereceu sinceramente. "Obrigada, mas já estamos dando um jeito", respondeu Juliana, terminando de preparar o lanche. O que nenhum dos dois percebeu foi a presença de Vanessa, que escutava a conversa do corredor com os punhos cerrados e o rosto contorcido de raiva.
Naquela noite, quando Juliana já havia ido embora, Vanessa entrou no escritório de Gustavo com uma taça de vinho na mão e seu melhor sorriso. Querido, estive pensando... Talvez você tenha razão sobre a Juliana, disse sentando-se no colo dele. Percebo o quanto Lucas tem melhorado com ela por perto. Gustavo ergueu as sobrancelhas, surpreso com a mudança repentina. Fico feliz que finalmente esteja vendo isso. Na verdade, tive uma ideia, continuou Vanessa, brincando com os botões da camisa dele. O que acha de ajudarmos a mãe dela? Poderíamos pagar o tratamento integral como um bônus pelo bom trabalho. Seria uma ótima ideia, respondeu Gustavo, beijando-a levemente. Vou conversar com ela amanhã. Não, interrompeu Vanessa rapidamente. Seria melhor se fosse uma surpresa. Deixe-me organizar isso para você. Só preciso dos dados da mãe dela, onde mora, qual hospital frequenta. Gustavo sorriu, tocado pelo aparente interesse da noiva. Você é incrível, sabia? Amanhã peço esses dados discretamente a Juliana. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no bairro do Bingen, Juliana sentava-se à beira da cama de Dona Socorro, ajudando-a a tomar os remédios da noite. Como foi o dia com o menino? Perguntou a senhora de cabelos grisalhos, cuja força de espírito contrastava com a fragilidade física. Cada dia melhor, mãe, respondeu Juliana sorrindo. Hoje ele ficou em pé sozinho durante a fisioterapia e está falando pelos cotovelos. Você precisava ver a carinha dele contando as histórias com os fantoches. Dona Socorro observou a filha com ternura. Você sempre teve esse dom de despertar o melhor nas pessoas, filha. Desde criança. Só estou fazendo meu trabalho, desconversou Juliana. E o pai do menino? Como ele tem te tratado? Juliana sentiu o rosto queimar levemente. Muito bem. O Sr. Gustavo é um homem correto. Está se esforçando para ser um pai melhor. Pela sua cara, acho que ele é mais do que apenas correto, brincou Dona Socorro, conhecendo bem a filha. Mãe, não comece com isso. Ele é meu patrão e está noivo daquela mulher, repreendeu Juliana, ajeitando desnecessariamente os lençóis. Aquela que você disse que trata o menino com frieza? Ela mesma. A Vanessa parece sempre tão artificial. Nada nela me parece genuíno, principalmente o carinho que tenta demonstrar pelo Lucas na frente do pai. Dona Socorro pegou a mão da filha com carinho. Tenha cuidado, minha filha. Lugares que não são nossos costumam ter armadilhas que não conhecemos. Na manhã seguinte, Vanessa acordou mais cedo que o habitual. Enquanto Gustavo ainda dormia, ela entrou silenciosamente no quarto de Lucas. O menino também dormia profundamente, agarrado a um dos fantoches que Juliana havia lhe dado. Com passos calculados, Vanessa aproximou-se da mesa de cabeceira, onde estava o celular que Lucas usava principalmente para jogos educativos. Desbloqueou o aparelho conhecendo a senha e instalou rapidamente um aplicativo. Em seguida, enviou algumas mensagens para seu próprio número, apagando-as imediatamente do histórico de Lucas. Antes de sair, abriu a gaveta do criado mudo e verificou os medicamentos que o menino tomava ocasionalmente para dores musculares após sessões intensas de fisioterapia. Contou os comprimidos, pegou 13 e guardou-os na bolsa. Agora sim, murmurou para si mesma, saindo do quarto com um sorriso sinistro. Vamos ver quanto tempo mais a santinha da Juliana dura nesta casa. O sol mal havia despontado sobre as montanhas de Petrópolis quando Juliana chegou ao casarão naquela sexta-feira. Algo no ar parecia diferente, uma tensão quase palpável que ela não conseguia definir. Marlene, a cozinheira, recebeu-a na porta dos fundos com uma expressão preocupada. O que aconteceu? Já perguntou Juliana, colocando sua bolsa sobre o balcão da cozinha. A dona Vanessa está uma fera desde cedo, sussurrou Marlene, olhando nervosamente para a porta. O Dr. Gustavo saiu para uma reunião de emergência e ela tem andado pela casa como um tigre enjaulado. Juliana assentiu, tentando ignorar a sensação de apreensão que crescia dentro dela. Subiu as escadas em direção ao quarto de Lucas, como fazia todas as manhãs. Mas antes que pudesse alcançar o corredor, a voz de Vanessa a interrompeu. Juliana, preciso falar com você, agora. A jovem cuidadora virou-se, encontrando Vanessa parada no topo da escada, impecavelmente vestida em um conjunto de saia e blazer cor de vinho, contrastando com a palidez calculada de seu rosto. Bom dia, senhora Vanessa. Aconteceu alguma coisa? Jay perguntou, tentando manter a calma. No escritório, ordenou Vanessa,
virando-se sem esperar resposta. O escritório pessoal de Gustavo era um cômodo imponente, com estantes de livros do chão ao teto e uma enorme mesa de madeira maciça. Vanessa indicou uma cadeira para Juliana e permaneceu de pé, mantendo uma posição de superioridade. "Você tem alguma coisa a me dizer?" perguntou Vanessa, cruzando os braços. Juliana franziu a testa confusa. "Não entendo, senhora." "Não se faça de desentendida", retrucou Vanessa, aproximando-se perigosamente. "Encontramos algo muito interessante no celular do Lucas. Aparentemente, alguém andou usando o aparelho dele para enviar mensagens." Antes que Juliana pudesse responder, Vanessa deslizou um tablet sobre a mesa. Na tela, mensagens de texto atribuídas ao número de Lucas apareciam em uma conversa com o número de Vanessa. "Os remédios estão na gaveta do escritório. Pego 3 comprimidos por dia e ninguém vai notar. Consigo vender cada um por 50 rales na feira. Minha mãe precisa do dinheiro." O velho é bobo, nem percebe que sumo com as coisas. Juliana sentiu o sangue gelar em suas veias. "Isso é mentira. Eu nunca..." "Poupe-me do teatro", interrompeu Vanessa, pegando o tablet de volta. "E isso não é tudo. Gustavo notou ontem que alguns comprimidos dos analgésicos de Lucas sumiram. Imagina minha surpresa quando decidimos verificar sua bolsa antes de você chegar hoje." Com um movimento teatral, Vanessa abriu uma pequena caixa sobre a mesa, revelando 3 comprimidos idênticos aos que Lucas tomava ocasionalmente. "Isso estava na sua bolsa", afirmou, com um sorriso vitorioso. "A bolsa que você convenientemente deixou na área de serviço ontem à noite." Juliana levantou-se, sentindo as pernas tremerem. "Isso é impossível. Eu nunca pegaria nada desta casa, muito menos os remédios do Lucas. Alguém colocou isso na minha bolsa, só pode ser." "A polícia está a caminho", interrompeu Vanessa com uma calma perturbadora. "Gustavo está devastado, como você pode imaginar. Ele realmente confiava em você." "Preciso falar com ele", implorou Juliana, sentindo lágrimas nos olhos. "Isso é uma armação. Por favor, deixe-me explicar para ele." "Explicar o quê? Que você abusou da confiança de uma família que lhe deu uma oportunidade? Que usou um menino doente para seus esquemas?" A voz de Vanessa destilava veneno. "Você já causou danos suficientes." Nesse momento, a campainha tocou. 2 policiais foram conduzidos ao escritório por Marlene, que evitava olhar diretamente para Juliana. "Ela, oficiais", indicou Vanessa. "Encontramos os medicamentos na bolsa dela e temos as mensagens comprovando a intenção de venda." "Senhora Juliana Santos?", perguntou um dos policiais, aproximando-se. "Precisamos que nos acompanhe à delegacia para prestar esclarecimentos." "Isso é um engano", protestou Juliana enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. "Eu nunca faria isso. O Lucas é como... Eu jamais faria mal a ele." "Você tem o direito de permanecer em silêncio", continuou o policial impassível. "Tudo o que disser poderá ser usado contra você no tribunal." Enquanto era conduzida para fora do casarão, Juliana viu Lucas na janela do quarto, olhando confuso e assustado para a cena que se desenrolava. Seus olhinhos marejados foram a última imagem que ela levou consigo ao entrar na viatura policial. Na delegacia do Centro Histórico de Petrópolis, Juliana passou horas prestando depoimento, repetindo incessantemente sua inocência. Sem antecedentes criminais e por se tratar de uma pequena quantidade de medicamentos, ela foi liberada para responder ao processo em liberdade, mas com uma ordem de restrição que a proibia de se aproximar da residência dos Ribeiro ou de entrar em contato com qualquer membro da família. Quando finalmente chegou em casa, já era noite. Dona Socorro a esperava na pequena sala, com o rosto marcado pela preocupação. "Minha filha, o que aconteceu? A vizinha disse que viu você saindo numa viatura." Juliana desabou no sofá gasto, sem forças para conter o choro que havia reprimido durante todo o interrogatório. "Eles acham que eu roubei remédios, mãe. Medicamentos do Lucas", soluçou enquanto a mãe a abraçava. "Alguém colocou na minha bolsa e inventou mensagens como se eu estivesse planejando vendê-los." "Mas isso é absurdo. Quem faria uma coisa dessas?" perguntou Dona Socorro, acariciando os cabelos da filha. "A Vanessa. Só pode ter sido ela", respondeu Juliana, enxugando as lágrimas. "Ela nunca gostou de mim. Sempre me olhava como se eu fosse uma ameaça."
E o patrão? O que ele disse? Nem pude falar com ele. Vanessa garantiu que eu não tivesse essa chance, explicou, sentindo uma nova onda de desesperança. Agora tenho uma ordem de restrição. Não posso nem me aproximar da casa para explicar a verdade. Na manhã seguinte, Juliana acordou com o som do telefone. Era seu advogado público, informando que a família Ribeiro havia formalizado sua demissão por justa causa e estavam considerando entrar com um processo por abuso de confiança e tentativa de furto. Os dias seguintes foram um borrão de desespero. Sem emprego e com uma acusação formal manchando seu nome, Juliana viu portas se fechando uma após a outra. As famílias para quem fazia faxinas ocasionais cancelaram seus serviços. A escola municipal, onde eventualmente dava aulas como substituta, informou que seria melhor aguardar a resolução do caso antes de chamá-la novamente. Para pagar as contas e os remédios da mãe, Juliana vendeu o pequeno televisor, depois seu celular, substituindo-o por um modelo mais simples. Conseguiu um emprego noturno como faxineira em um prédio comercial no centro da cidade, trabalhando das 10 da noite às 6 da manhã. Você precisa descansar, filha, implorava Dona Socorro, vendo-a chegar exausta todas as manhãs. Não pode continuar nesse ritmo. Não tenho escolha, mãe. Precisamos pagar o advogado, os seus remédios, o aluguel. O que mais doía, porém, era pensar em Lucas. Como estaria o menino? Será que acreditava que ela o havia traído? Que pensava nela como uma criminosa? Por várias noites, Juliana acordou em sobressalto, sonhando com os olhos tristes do garoto na janela enquanto ela era levada pela polícia. No casarão dos Ribeiro, a atmosfera não estava menos tensa. Lucas havia se fechado novamente, recusando-se a interagir com qualquer pessoa, inclusive com Vanessa, que agora tentava assumir o papel de cuidadora. Ele não come direito há dias, comentou Marlene com Gustavo, quando Vanessa não estava por perto. Fica horas olhando pela janela, esperando a Juliana voltar. Mas ela traiu nossa confiança, Marlene, respondeu Gustavo, embora seu tom revelasse mais dúvida que convicção. As provas estão aí. Com todo respeito, patrão, mas aquela menina adorava o Lucas. Nunca vi ela fazer nada que não fosse por amor a ele. Gustavo passava cada vez mais tempo no escritório, revendo os acontecimentos daquela fatídica manhã. Algo não se encaixava. Como Juliana, sempre tão dedicada e afetuosa, poderia ter traído sua confiança daquela maneira? Por que usaria o celular de Lucas para enviar mensagens incriminadoras para o número de Vanessa, em vez de usar seu próprio telefone para contatar um possível comprador? Uma tarde, enquanto Lucas dormia, após uma sessão de fisioterapia particularmente difícil, o menino havia perdido muito da motivação desde a saída de Juliana. Gustavo decidiu analisar novamente o vídeo de segurança que mostrava Juliana supostamente guardando os medicamentos em sua bolsa. Sentado em seu escritório, ele assistiu à gravação várias vezes. A cena mostrava Juliana entrando na área de serviço, pegando algo da mesa e colocando em sua bolsa. A imagem não era muito nítida, mas Vanessa havia assegurado que se tratava dos remédios que mais tarde foram encontrados na bolsa da cuidadora. Foi na sexta visualização que Gustavo notou algo estranho. A sombra de Juliana na parede não correspondia exatamente aos seus movimentos. Havia um leve descompasso, quase imperceptível, mas que um olho treinado em tecnologia como o dele poderia captar. Isso não é possível, murmurou para si mesmo, pausando o vídeo. Decidido a ir até o fim, Gustavo chamou um especialista em análise de vídeo, um ex-funcionário de sua empresa que agora trabalhava com perícia digital. Sem revelar detalhes do caso, pediu que analisasse a gravação em busca de qualquer sinal de adulteração. 2 dias depois, o especialista retornou com um relatório detalhado. O vídeo foi manipulado, confirmou ele, mostrando os pontos onde a edição era perceptível. Alguém inseriu essa sequência na gravação original. Além disso, o arquivo não apresenta os metadados típicos do sistema de segurança desta casa. Veio de outro dispositivo. Como assim outro dispositivo? Questionou Gustavo, sentindo o estômago revirar. Provavelmente um celular ou tablet, explicou o perito.
Alguém gravou essa cena separadamente, editou e depois a inseriu no sistema como se fosse parte da gravação original. Naquela noite, enquanto jantavam, Gustavo observava Vanessa com novos olhos. Cada gesto, cada palavra agora parecia calculado, parte de uma grande encenação. "Como está o Lucas?" perguntou ele, mantendo o tom casual. "Melhorando", respondeu Vanessa, servindo-se de vinho. "Ainda sente falta daquela pessoa, mas logo superará. Crianças esquecem rápido." "É mesmo?" questionou Gustavo, cortando a carne com mais força que o necessário. "Porque Marlene me disse que ele mal tem comido." Vanessa deixou escapar um suspiro irritado. Marlene exagera. Ela também tinha apego demais àquela faxineira. "Aliás, precisamos contratar alguém mais confiável para substituí-la. Pensei em trazer minha prima de São Paulo. Ela tem experiência com crianças especiais." "Antes de pensarmos em substituições", interrompeu Gustavo, colocando os talheres sobre o prato. "Preciso te perguntar uma coisa, Vanessa." Ela ergueu os olhos, mantendo o sorriso perfeitamente ensaiado. "Claro, querido. O que foi? Por que você falsificou aquele vídeo de segurança?" As semanas seguintes na mansão Mendonça transcorreram com uma tranquilidade há muito não experimentada. A ausência de Vanessa parecia ter removido uma nuvem sombria que pairava sobre a casa. Pedro progrediu rapidamente em sua fisioterapia, passando cada vez mais tempo com as muletas e menos em sua cadeira de rodas. Seu riso voltou a ecoar pelos corredores, especialmente durante as sessões de jogos e histórias com Luísa. Para Gustavo, esse período trouxe uma revelação profunda. Há quanto tempo não ouvia verdadeiramente seu filho? Quantos momentos preciosos havia perdido, enterrado em reuniões e documentos, fugindo da dor da perda de Elisa? O empresário começou a reorganizar sua agenda, delegando responsabilidades e criando espaços para estar presente na vida de Pedro. Numa tarde ensolarada de sábado, enquanto Luísa não estava, pai e filho conversavam sentados à beira da piscina. Pedro brincava com um dos barquinhos de papel que aprendera a fazer com sua cuidadora. "Pai, você ainda sente falta da mamãe?" o menino perguntou repentinamente. Gustavo respirou fundo. Essas conversas eram difíceis, mas necessárias. "Todos os dias, filho. Sua mãe era uma pessoa extraordinária. Mas sabe, com o tempo, a dor se transforma. Vira uma saudade que a gente consegue carregar." Pedro assentiu, pensativo. Suas próximas palavras pegaram Gustavo desprevenido. "Acho que a tia Luísa está nos ajudando a carregar essa saudade, né?" O empresário sorriu, surpreso com a perspicácia do filho. "Sim, acho que sim. Ela tem sido muito especial para nós." "Você gosta dela, pai? Tipo, gostar mesmo?" Gustavo engasgou com o suco que bebia. "Por que essa pergunta, Pedro?" "Porque você sorri diferente quando ela está por perto, igual sorria para a mamãe antes dela ficar doente." A observação inocente atingiu Gustavo como um raio de clareza. Era verdade. Algo havia mudado. A presença de Luísa, sua força silenciosa, sua gentileza sem subserviência, havia despertado sentimentos que ele julgava enterrados junto com Elisa. "É complicado, filho. Luísa trabalha para nós e a mamãe ia gostar dela", Pedro declarou com a simplicidade direta das crianças. "Ela sempre dizia que queria que a gente fosse feliz, mesmo quando ela não estivesse mais aqui." As palavras do filho ecoaram na mente de Gustavo pelo resto do dia. À noite, sozinho em seu escritório, ele contemplava uma fotografia de Elisa. Seu sorriso radiante parecia dizer: "Siga em frente." Na segunda-feira, quando Luísa chegou para trabalhar, Gustavo a convidou para uma conversa. Ela entrou no escritório um pouco apreensiva. As últimas vezes que haviam conversado ali não tinham sido agradáveis. "Fiz algo errado, senhor?" perguntou, ajeitando nervosamente a barra da blusa simples que vestia. "Pelo contrário." Gustavo sorriu, indicando a cadeira à sua frente. "Queria conversar sobre sua situação aqui na casa." "Algum problema com o meu trabalho?" "Não, Luísa. Na verdade, gostaria de formalizar sua posição como cuidadora em tempo integral de Pedro. Sem mais funções de limpeza, com carteira assinada, benefícios e um salário substancialmente maior." Os olhos de Luísa se arregalaram. "Senhor Mendonça, eu nem sei o que dizer.
Diga sim, ele respondeu com um sorriso. Mas tem mais. Sei que sua mãe precisa de cuidados especiais. Gostaria de oferecer um plano de saúde que cubra os tratamentos dela. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Luísa. Por quê? Por que está fazendo isso por mim? Gustavo levantou-se e caminhou até a janela, observando o jardim onde Pedro brincava com Josefa. Você devolveu a vida ao meu filho, Luísa, e de certa forma a minha também. É o mínimo que posso fazer. Havia algo mais em suas palavras, um sentimento não expresso pairando no ar entre eles. Luísa também o sentiu, mas ambos silenciosamente concordaram em não nomeá-lo. Ainda não, aceito, senhor, e agradeço de coração. Ótimo, e por favor pare de me chamar de senhor. Gustavo está bom. O sorriso tímido que ela lhe deu confirmou que havia tomado a decisão certa. A vida na mansão adquiriu uma nova rotina. Luísa agora ocupava um pequeno apartamento no anexo dos fundos, o que permitia que estivesse sempre por perto quando Pedro precisasse. Dona Zélia, inicialmente relutante em deixar seu pequeno apartamento na periferia, acabou se mudando também, depois que seus problemas cardíacos se agravaram e exigiram cuidados constantes. Para Pedro, ter vovó Zélia por perto era uma alegria adicional. A senhora idosa, com suas histórias do Nordeste e seus doces caseiros, preencheu um vazio deixado pela avó materna que nunca conhecera. Em uma tarde de agosto, 3 meses após a saída turbulenta de Vanessa, Gustavo retornou mais cedo do escritório. Encontrou Pedro, Luísa e Dona Zélia na cozinha, fazendo brigadeiros. A cena, as mãos de seu filho sujas de chocolate, o sorriso de Luísa, a supervisão carinhosa de Dona Zélia, provocou uma onda de emoção que quase o deixou sem ar. Era isso, percebeu? Era isso que fazia uma casa se transformar em lar. Pai, estamos fazendo brigadeiros para a festa da escola amanhã. Pedro exclamou animado. Estou vendo, campeão. Posso ajudar? Claro! A tia Luísa está me ensinando a enrolar. É mais difícil do que parece. Gustavo lavou as mãos e juntou-se a eles. Enquanto trabalhavam juntos, sentiu-se preenchido por uma alegria simples que há muito não experimentava. Seus olhos encontraram os de Luísa diversas vezes, e em cada troca de olhares algo crescia entre eles. Mais tarde, quando Pedro já estava dormindo e Dona Zélia havia se recolhido ao seu quarto, Gustavo convidou Luísa para um café na varanda. A noite estava estrelada, uma raridade em São Paulo. Tenho pensado muito em como a vida dá voltas, ele comentou, observando as luzes da cidade ao longe. Há 6 meses eu estava perdido. Pedro estava se afastando e eu não sabia como alcançá-lo. Luísa assentiu, bebericando seu café. A dor faz isso, nos isola, mesmo quando estamos rodeados de pessoas. Como você sabe tanto sobre isso? Ela sorriu tristemente. Experiência própria. Perdi meu pai quando tinha 14 anos. Foi como se uma parte de mim tivesse ido embora com ele. Sinto muito. Foi há muito tempo. Mas entendo o Pedro. Aquele sentimento de que nada mais será como antes. Gustavo tomou coragem e alcançou a mão de Luísa sobre a mesa. Nada será como antes, mas pode ser bom de uma forma diferente. Você nos mostrou isso. Ela não retirou a mão. Seus olhos à luz suave do luar brilhavam com uma emoção contida. Gustavo, eu... Luísa hesitou. Isso é complicado. Sou sua funcionária. É mais que isso e você sabe. Ele apertou gentilmente sua mão. Não estou pedindo nada agora. Só quero que saiba que o que sinto por você vai além da gratidão. Antes que ela pudesse responder, o telefone de Gustavo tocou. Ele atendeu franzindo o senho ao ouvir a voz do outro lado. Tenho que atender isso, me desculpe, disse levantando-se. Continuamos essa conversa depois? Luísa assentiu, permanecendo na varanda enquanto ele voltava para dentro. O céu estrelado testemunhava o turbilhão de emoções em seu peito. Era inegável. Também havia se apaixonado. Mas tinha medo. Medo de Gustavo estar confundindo gratidão com amor. Medo das diferenças sociais entre eles. Medo de Pedro não aceitar uma relação entre eles. Dentro do escritório, a ligação que Gustavo atendera trouxe notícias perturbadoras. Senhor Mendonça, aqui é César da Segurança. Notamos um comportamento suspeito nos últimos dias. Um carro preto tem estacionado em frente à mansão por períodos prolongados. Hoje, quando um de nossos agentes se aproximou, o motorista arrancou rapidamente. Conseguiram identificar o veículo?
Parcialmente. É um sedã de luxo, provavelmente alugado. Estamos verificando as câmeras do bairro. Após desligar, Gustavo permaneceu pensativo. Seria apenas coincidência ou havia algo mais sinistro por trás daquela vigilância? Seus pensamentos, inevitavelmente, se voltaram para Vanessa. Desde que saíra da mansão, ela havia desaparecido do mapa. As tentativas de contato de seu advogado foram ignoradas. Era como se tivesse evaporado, o que, conhecendo-a, era mais preocupante do que reconfortante. Seu instinto protetor se ativou. Convocou uma reunião emergencial com a equipe de segurança para a manhã seguinte e decidiu não mencionar o incidente a Luísa ou Pedro para não alarmá-los desnecessariamente. O que Gustavo não sabia era que, naquele exato momento, a 20 quilômetros dali, em uma cobertura luxuosa no bairro de Pinheiros, Vanessa observava fotos da mansão em seu laptop. Ao seu lado, um homem de meia-idade com traços duros e cicatriz no queixo estudava uma planta da propriedade. A segurança é reforçada, mas tem pontos cegos aqui e aqui, ele indicava. O muro dos fundos é o mais vulnerável. Não quero que machuquem o menino, Vanessa alertou, servindo-se de uma taça de vinho. Só quero assustá-los o suficiente para que entendam que não podem me descartar como lixo. Entendido, dona Vanessa. Será apenas uma visita de advertência. Ela sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Depois que o homem saiu, abriu uma pasta contendo informações detalhadas sobre Luísa. Endereço antigo, rotina, dados da mãe doente. Havia até um relatório médico de Dona Zélia, obtido ilegalmente. Você pode ter ganhado a primeira batalha, faxineira, murmurou para si mesma, mas a guerra mal começou. Na mansão, alheia ao perigo que se aproximava, Luísa verificava Pedro uma última vez antes de se recolher. O menino dormia tranquilamente, um leve sorriso em seus lábios. Ela ajeitou o cobertor e beijou-lhe a testa. No corredor encontrou Gustavo saindo do escritório. Havia preocupação em seu olhar, mas ele tentou disfarçar. Tudo bem? Ela perguntou. Sim, apenas questões do trabalho. Ele forçou um sorriso. Sobre nossa conversa. Podemos continuar amanhã? Luísa sugeriu gentilmente. Foi um dia cheio e ambos precisamos pensar. Gustavo assentiu, respeitando seu espaço. Claro. Boa noite, Luísa. Boa noite, Gustavo. Cada um seguiu para seu quarto carregando pensamentos e sentimentos conflitantes. No horizonte, nuvens escuras começavam a se formar, prenunciando a tempestade que se aproximava, tanto no céu quanto na vida daquela família recém-formada. Na escuridão da noite, o sedã preto estacionou novamente, desta vez mais distante da mansão. Seu ocupante observava através de binóculos, mapeando a rotina dos seguranças, calculando o momento perfeito para transformar a paz reconquistada em um novo pesadelo. O dia amanheceu cinzento em São Paulo, com nuvens pesadas anunciando uma tempestade iminente. Pedro olhava pela janela de seu quarto, observando como o vento forte agitava as árvores do jardim. Era sexta-feira, mas as aulas haviam sido suspensas devido ao alerta de temporal severo emitido pela Defesa Civil. Parece que teremos um dia de filmes e chocolate quente, hein? Luísa comentou entrando no quarto com uma bandeja de café da manhã. Pedro sorriu. Nas últimas semanas, suas pernas haviam ganhado força considerável. O fisioterapeuta, Dr. Maurício, estava impressionado com seu progresso e atribuía grande parte da evolução à nova dinâmica familiar. A vovó Zélia vai fazer aquele bolo de fubá que eu gosto? O menino perguntou esperançoso. Se você pedir com jeitinho, tenho certeza que sim. No andar de baixo, Gustavo conversava em tom baixo com Sérgio, o chefe da segurança. Os episódios do carro misterioso haviam cessado há alguns dias, mas ele não baixara a guarda. Reforçara a equipe, instalara novas câmeras e sensores de movimento em pontos estratégicos da propriedade. Ainda nada suspeito? Perguntou, verificando as imagens das câmeras no tablet. Nada, senhor. Mas continuamos em alerta máximo. Ótimo, e aquela informação sobre Vanessa? Sérgio consultou suas anotações. Segundo nossas fontes, ela esteve no Uruguai por um período, mas retornou ao Brasil há 2 semanas. Comprou uma cobertura em Pinheiros, em dinheiro. Tem se encontrado frequentemente com Ricardo Valério. Gustavo franziu o senho ao ouvir aquele nome.
Ricardo Valério havia sido seu sócio nos primórdios da construtora Mendonça. A sociedade terminara de forma amarga quando Gustavo descobriu desvios de dinheiro e esquemas de propina envolvendo o ex-parceiro. O rompimento custara milhões a Gustavo, que preferiu pagar para se livrar da associação a manter vínculos com práticas corruptas. Isso não é boa notícia, murmurou. Valério guarda rancor até hoje, e com Vanessa alimentando esse rancor. Redobramos a vigilância, senhor. Ninguém entra aqui sem ser identificado. Após a reunião, Gustavo tentou dissipar a preocupação e focar em assuntos mais agradáveis. Subiu para o quarto de Pedro, onde encontrou o filho e Luísa montando um quebra-cabeça complexo na mesinha junto à janela. Como estão os dois? Pai, estamos quase terminando o dragão. Olha só! Gustavo sorriu sentando-se na beirada da cama. Observou com ternura a interação entre Luísa e seu filho. Havia uma sintonia natural entre eles, como se fossem peças do mesmo quebra-cabeça. A conversa da noite anterior ainda ressoava em sua mente. Ele deixara claro seus sentimentos, mas respeitaria o tempo de Luísa. Acho que devíamos fazer uma sessão de filmes hoje à tarde, sugeriu, com pipoca e chocolate quente. O que acham? Você vai ficar em casa o dia todo? Pedro perguntou, os olhos brilhando de excitação. O dia inteiro. Cancelei todas as reuniões. Luísa levantou uma sobrancelha surpresa. Gustavo Mendonça, o empresário workaholic que conhecera meses atrás, cancelando reuniões para um dia em família. A transformação era notável. A manhã transcorreu tranquila, com o vento aumentando progressivamente lá fora. Por volta do meio-dia, a tempestade finalmente desabou sobre a cidade. Relâmpagos cortavam o céu, seguidos por trovões ensurdecedores que faziam Pedro se encolher no sofá da sala de TV. Não precisa ter medo, Luísa o tranquilizou. Estamos seguros aqui dentro. Gustavo retornou da cozinha com uma bandeja de sanduíches preparados por Dona Zélia. Josefa havia sido dispensada mais cedo para evitar que ficasse presa na tempestade, assim como os demais funcionários da casa. Apenas a equipe de segurança permanecia, dividida em turnos. Quando o primeiro filme terminou, Gustavo recebeu uma ligação de Sérgio. Senhor, o temporal danificou parte do sistema de segurança. As câmeras do setor leste estão fora do ar, e o gerador de emergência não está funcionando adequadamente. Quanto tempo para restaurar? O técnico não consegue chegar com essa chuva. Estamos fazendo rondas mais frequentes para compensar, mas estamos com efetivo reduzido devido ao temporal. Entendido. Mantenha-me informado de qualquer novidade. Desligou com uma sensação incômoda. Era apenas uma coincidência? Ou havia algo mais sinistro por trás daquele timing perfeito? Decidiu não alarmar a família, mas ficaria atento. A tarde avançou com a maratona de filmes. Pedro adormeceu no sofá durante o terceiro filme, exausto da excitação do dia. Luísa ajeitou uma manta sobre ele e sentou-se novamente ao lado de Gustavo. Ele está tão feliz hoje, comentou em voz baixa. Graças a você. Gustavo ousou tomar-lhe a mão. Luísa, sobre ontem à noite. Ela não retirou a mão, mas seu olhar revelava incerteza. Gustavo, eu sinto o mesmo que você. Mas tenho medo. Venho de um mundo tão diferente do seu. As pessoas falarão. Deixe que falem. O que importa é como nos sentimos. E Pedro, você acha que ele aceitaria? Gustavo sorriu. Tenho certeza que sim. Foi ele quem me perguntou se eu gostava de você. Daquele jeito. Luísa corou rindo baixinho. Crianças são muito observadoras. Então, podemos tentar? Um passo de cada vez. Ela sentiu, seus olhos encontrando os dele com nova determinação. Um passo de cada vez. O momento foi interrompido por um súbito blackout. Toda a casa mergulhou na escuridão absoluta. O gerador deveria ter entrado automaticamente, Gustavo comentou alarmado. Pegou seu celular para ligar para Sérgio, mas não havia sinal. Estranho, o celular também está sem sinal. Deve ser a tempestade, Luísa sugeriu, embora também sentisse um arrepio de apreensão. Vou verificar o quadro de energia. Fique aqui com Pedro. Gustavo saiu da sala de TV usando a lanterna do celular para iluminar o caminho. O silêncio na casa era perturbador, interrompido apenas pelo barulho da chuva fustigando as janelas. Luísa sentou-se ao lado de Pedro, que continuava dormindo, alheio aos acontecimentos. Tinha um pressentimento ruim.
uma inquietação que não conseguia explicar. Passaram-se 10 minutos e Gustavo não retornava. A tempestade parecia piorar lá fora, os relâmpagos cada vez mais próximos, iluminando brevemente o cômodo através das cortinas entreabertas. Durante um desses clarões, Luísa vislumbrou uma silhueta no jardim. Não parecia um dos seguranças. Movia-se sorrateiramente, como se tentasse não ser visto. Seu coração disparou. Pedro, acorde. Ela sacudiu o menino gentilmente. Precisamos ir para o seu quarto. O que foi? Ele murmurou sonolento. Um jogo novo. Vamos nos esconder e seu pai tem que nos encontrar. Ela tentou manter a voz calma, apesar do pavor crescente. Pedro bocejou, ainda meio adormecido, mas permitiu que Luísa o ajudasse a se levantar. Silenciosamente, guiou-o para fora da sala de TV em direção às escadas. No corredor ouviram um barulho vindo da cozinha. Vidro quebrando. Tia Luísa, o que foi isso? Pedro estava agora completamente desperto, os olhos arregalados. Shh, querido. Vamos continuar nosso jogo. Precisamos ser muito silenciosos. No andar de cima, Luísa levou Pedro para seu quarto. Trancou a porta e empurrou uma cômoda pesada para bloqueá-la. Em seguida, discou 190 no telefone fixo do quarto, mas a linha estava morta. Pedro, escute com atenção, ela sussurrou, agachando-se para ficar na altura dos olhos do menino. Acho que tem pessoas más tentando entrar na casa. Precisamos ficar escondidos até seu pai ou a polícia chegarem, ok? Pedro assentiu, os olhos verdes arregalados de medo, mas confiando nela completamente. Onde está meu pai? Ele vai ficar bem. Luísa rezava para que fosse verdade. Ele é esperto e forte. Ouviram passos pesados na escada. Luísa conduziu Pedro até o closet espaçoso e o escondeu entre as roupas penduradas. Não importa o que aconteça, não saia daqui até eu ou seu pai virmos buscá-lo. Entendeu? O menino assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto pálido. Eu também vou me esconder, ela mentiu beijando-lhe a testa. É só um jogo, lembra? Fechou a porta do closet e olhou em volta, procurando algo que pudesse usar como arma. Seus olhos encontraram um troféu de golfe na prateleira, pesado o suficiente para causar dano. Os passos estavam agora no corredor, aproximando-se do quarto. Luísa posicionou-se atrás da porta, o troféu erguido, respirando o mais silenciosamente possível. A maçaneta girou, encontrando resistência na porta trancada. Houve um momento de pausa, então um forte impacto. Alguém estava tentando arrombar a porta. A cômoda moveu-se alguns centímetros com o impacto. Mais uma investida, e a porta cedeu parcialmente. Uma mão coberta por luva preta surgiu na abertura, tentando alcançar a cômoda para empurrá-la. Luísa fechou os olhos por um segundo, reunindo coragem. Então desferiu um golpe forte com o troféu sobre os dedos expostos. Um urro de dor ecoou e a mão desapareceu. Gritos masculinos no corredor indicavam que havia mais de um invasor. Luísa reforçou a barricada, arrastando uma poltrona para junto da cômoda. Ele deve estar aqui dentro. Uma voz grave ordenou do outro lado. Arrombe essa porta agora! Outro impacto mais forte fez a cômoda deslizar mais alguns centímetros. Luísa sabia que não aguentaria muito mais tempo. Correu para a janela. Estavam no segundo andar. A queda seria perigosa, mas talvez houvesse outra opção. O telhado abaixo da janela oferecia um caminho estreito até o quarto adjacente. Se conseguisse distrair os invasores e escapar por ali com Pedro. Um terceiro impacto e a barricada cedeu. A porta escancarou-se, revelando 3 homens mascarados. O da frente, com uma das mãos ensanguentada, avançou na direção de Luísa. Onde está o menino? Exigiu. Que menino? Estou sozinha aqui. Ela tentou ganhar tempo, segurando o troféu em posição defensiva. Não se faça de esperta. Sabemos que o pirralho está aqui. Nosso trabalho é levá-lo e é isso que vamos fazer. Luísa sentiu o sangue gelar. Não era um assalto comum. Eles vieram especificamente por Pedro e provavelmente por ordem de Vanessa. Ele não está aqui. O pai o levou para a casa da avó ontem. O homem riu sem humor. Mentirosa. Vamos revirar esse quarto até encontrá-lo. Naquele momento, ouviram um estrondo ensurdecedor vindo do andar de baixo, seguido por gritos e o som inconfundível de tiros.
Os invasores trocaram olhares preocupados. A polícia. Um deles gritou. Não é possível, cortamos todas as comunicações. O líder agarrou Luísa pelo braço. Onde está o sistema de alarme silencioso? Como vocês chamaram reforços? Antes que ela pudesse responder, a porta do quarto vizinho explodiu e Gustavo surgiu, empunhando um taco de golfe. Seu rosto estava manchado de sangue de um corte na têmpora, mas seus olhos queimavam de fúria. Aproveitando a distração, Luísa golpeou o homem que a segurava com o troféu. Ele cambaleou para trás, soltando-a. Gustavo avançou, acertando um golpe certeiro no segundo invasor. O terceiro homem sacou uma arma, mas antes que pudesse apontá-la, um segurança da mansão apareceu na porta, sua pistola já em posição. Polícia! Todo mundo no chão agora! Os invasores, percebendo que o plano havia fracassado, tentaram fugir. Um deles saltou pela janela, caindo no telhado inferior. Os outros dois foram rapidamente dominados pelos policiais que subiam as escadas. Luísa correu para o closet e abriu a porta. Pedro estava encolhido no canto mais escuro, tremendo violentamente. Ao vê-la, jogou-se em seus braços, soluçando. Está tudo bem agora, meu amor. Está tudo bem. Você está seguro. Gustavo juntou-se a eles, abraçando o filho e Luísa simultaneamente, formando um círculo protetor. Suas mãos tremiam tanto quanto as do filho, mas seus olhos, ao encontrarem os de Luísa, transmitiam uma mensagem clara, gratidão infinita pela coragem que ela demonstrara. Lá fora, a tempestade começava a amainar, assim como o caos dentro da mansão. Mas todos sabiam que aquilo não era o fim, apenas o primeiro ato de uma vingança meticulosamente planejada. E a mente por trás dela ainda estava solta, alimentada por um ódio que a chuva não conseguiria lavar. A sala de depoimentos da delegacia era fria e impessoal. Sentados lado a lado, Gustavo e Luísa relatavam pela terceira vez os acontecimentos da noite anterior para a delegada Raquel Soares, uma mulher negra de expressão séria e olhos perspicazes. Os invasores confessaram que foram contratados, mas se recusam a dizer por quem, informou a delegada, consultando suas anotações. No entanto, todos têm ligações com Ricardo Valério, seu ex-sócio, Sr. Mendonça. Gustavo apertou a ponte do nariz exausto. Passara a noite no hospital com Pedro, que precisou ser sedado devido ao choque emocional. Dona Zélia, que estivera no anexo dos fundos durante a invasão, agora cuidava do menino na mansão, sob proteção policial. Valério e Vanessa estão trabalhando juntos, afirmou com certeza. Isso não foi um assalto comum. Eles vieram especificamente pelo meu filho. A delegada assentiu. Baseado nas evidências, concordamos. Isso configura tentativa de sequestro, além de invasão de domicílio e agressão. Infelizmente, não temos provas diretas contra Valério ou sua ex-noiva. Não podem rastrear o dinheiro, as ligações telefônicas? Luísa perguntou, a voz ainda trêmula pela experiência. Estamos trabalhando nisso. Emitimos mandados para os registros telefônicos e bancários, mas leva tempo. Enquanto isso, sugiro que reforcem a segurança da casa e considerem mudar de residência temporariamente. Gustavo negou com a cabeça. Não vou deixar que nos expulsem de nossa própria casa. Vou contratar segurança adicional, colocar Pedro temporariamente em aulas virtuais, mas não vamos fugir. O retorno para casa foi silencioso, cada um perdido em seus pensamentos. No banco de trás da SUV blindada, Luísa observava a cidade através da janela. A sensação de segurança que cultivara nos últimos meses havia se estilhaçado, como um vaso de cristal atirado ao chão. Na mansão, Pedro os aguardava ansiosamente. Ao vê-los entrar, correu o mais rápido que suas pernas permitiam e se atirou nos braços do pai. Vocês demoraram tanto. Achei que tinham ido embora para sempre. Gustavo ergueu o filho, apertando-o contra o peito. Nunca, filho. Nunca vou deixar você. Os dias seguintes foram de adaptação a uma nova realidade. Guardas armados patrulhavam o perímetro da casa 24 horas por dia. Câmeras de segurança adicionais foram instaladas. Pedro não ia mais para a escola, recebendo aulas particulares em casa. Gustavo raramente saía, coordenando seus negócios por videoconferência. A mansão, antes um espaço de renovação e alegria, transformara-se numa fortaleza tensa. Numa tarde especialmente abafada, 2 semanas após a invasão,
Luísa encontrou Gustavo no escritório, os olhos fixos na tela do computador. As investigações avançaram? Perguntou colocando uma xícara de café ao seu lado. Pouco. A polícia encontrou o carro usado pelos invasores, mas estava registrado com documentos falsos. Ele suspirou, esfregando os olhos cansados. Vanessa é esperta. Não deixa rastros. Luísa sentou-se na cadeira à frente da mesa. Isso não pode continuar, Gustavo. Pedro está tendo pesadelos todas as noites. Ele precisa de normalidade, não de viver como prisioneiro. Eu sei. Sua voz revelava frustração e impotência. Mas o que posso fazer? Até termos certeza que Vanessa e Valério não podem nos atingir, talvez devêssemos mesmo nos mudar por um tempo. Ir para o exterior, quem sabe? A sugestão pairou entre eles. Gustavo contemplou-a seriamente pela primeira vez. Seus olhos encontraram os de Luísa, e naquele momento, algo se solidificou entre eles. Um entendimento mútuo, uma parceria que transcendia rótulos. Você iria conosco? Perguntou suavemente. Se você quiser, ela respondeu com simplicidade. Gustavo levantou-se e contornou a mesa, ajoelhando-se diante da cadeira onde Luísa estava sentada. Tomou suas mãos nas dele. Quero mais que isso, Luísa. Quero que você esteja ao meu lado não como funcionária, não como amiga, mas como minha companheira. Sei que é cedo, que ainda estamos nos conhecendo, mas esses últimos meses me mostraram que o que sinto por você é real e profundo. Lágrimas brilharam nos olhos dela. Também sinto o mesmo, Gustavo. Mas tenho medo. Medo do que as pessoas vão dizer. Medo de não ser aceita no seu mundo. Medo de que um dia você perceba que cometeu um erro. Ele tocou seu rosto com delicadeza. O único erro seria deixar o medo nos impedir de sermos felizes. Quanto ao que as pessoas pensam, não me importo. E meu mundo? Luísa, você transformou meu mundo. Você trouxe cor de volta para nossas vidas. Ela sorriu entre lágrimas e, inclinando-se, permitiu que seus lábios encontrassem os dele pela primeira vez. O beijo foi suave e delicado, como um selo em uma promessa silenciosa. Quando se separaram, Gustavo sorriu. Vamos contar ao Pedro juntos? Acho que ele vai ficar radiante. Antes que pudessem sair do escritório, o celular de Gustavo tocou. Era a delegada Raquel. Senhor Mendonça, temos novidades. Conseguimos rastrear algumas transferências bancárias de Vanessa para contas offshore ligadas a Valério. É circunstancial, mas suficiente para intimá-los a depor. Estamos a caminho dos endereços agora. Uma centelha de esperança acendeu-se no peito de Gustavo. Isso significa que teremos alguma proteção legal. Possivelmente. Se conseguirmos vinculá-los à invasão, podemos pedir medidas protetivas. Mantenha-se alerta e continue com a segurança reforçada por enquanto. Entraremos em contato assim que tivermos mais informações. Ao desligar, Gustavo compartilhou as notícias com Luísa, um pequeno alívio em meio à tempestade. Vamos contar as boas novas ao Pedro, sugeriu, entrelaçando seus dedos aos dela. Encontraram o menino no jardim, onde praticava andar sem muletas, sob a supervisão de Dona Zélia. Seus progressos eram admiráveis. Conseguia dar vários passos sem apoio, embora ainda com certa instabilidade. Pai. Tia Luísa, olha o que eu consigo fazer, exclamou orgulhoso, dando 5 passos firmes em direção a eles. Isso é maravilhoso, filho. Gustavo aplaudiu, sentindo o peito inchar de orgulho. Estou quase pronto para voltar à escola e jogar futebol com meus amigos. Pedro declarou confiante. Gustavo e Luísa trocaram olhares. A escola ainda era um assunto delicado, mas naquele momento decidiram focar nas boas notícias. Pedro, temos algo para te contar. Gustavo começou, sentando-se num banco do jardim e puxando o filho para seu lado. Luísa sentou-se do outro lado do menino. É sobre mim e a Luísa. O menino olhou de um para outro curioso. Nós estamos... Gustavo hesitou, subitamente sem saber como explicar. Seu pai e eu descobrimos que gostamos muito um do outro. Luísa interveio com suavidade. Como namorados. Pedro franziu a testa por um instante, processando a informação. Então, para surpresa dos adultos, abriu um largo sorriso. Finalmente. Eu já sabia. Sabia? Gustavo perguntou espantado. Claro, vocês ficam se olhando daquele jeito esquisito
que os adultos fazem quando gostam um do outro. Igual ao tio Carlos e à tia Denise da escola. Gustavo e Luísa riram aliviados. Pedro prosseguiu, agora mais sério. Isso significa que a tia Luísa vai morar com a gente para sempre? E que ela vai ser, tipo, minha nova mãe? A pergunta pegou Luísa de surpresa. Ela trocou um olhar com Gustavo antes de responder cuidadosamente. Pedro, ninguém jamais poderia substituir sua mãe. Ela sempre será sua mãe, sempre estará no seu coração. Eu nunca tentaria tomar o lugar dela. Mas se você permitir, gostaria muito de fazer parte da sua família, de cuidar de você e te amar à minha maneira. Pedro pensou por um momento, então assentiu gravemente. Acho que minha mãe ia gostar de você, tia Luísa. Ela sempre dizia que o mais importante era sermos felizes. A sabedoria infantil os deixou sem palavras. Gustavo puxou o filho para um abraço apertado e Luísa juntou-se a eles, formando um círculo de afeto que parecia, naquele momento, impenetrável. A manhã seguinte trouxe uma sensação de renovada esperança. No café da manhã, Pedro anunciou para Josefa e Dona Zélia que papai e tia Luísa estão namorando, causando sorrisos cúmplices entre as duas senhoras que já haviam notado a química entre o patrão e a cuidadora há semanas. Gustavo decidiu levar Pedro ao consultório do fisioterapeuta, algo que haviam evitado nas últimas semanas. Com 2 carros de segurança os acompanhando, parecia seguro o suficiente para uma saída rápida. Luísa permaneceria em casa com Dona Zélia, preparando uma surpresa para o retorno de Pedro, uma pequena festa para celebrar seus progressos na fisioterapia e o novo arranjo familiar. A manhã transcorreu tranquila. Luísa preparava brigadeiros com Dona Zélia na cozinha, enquanto os seguranças patrulhavam a propriedade com a diligência de sempre. Nada indicava que seria um dia diferente. Às 11h30, Gustavo ligou avisando que estavam saindo do consultório médico. Dr. Maurício está impressionado com o progresso de Pedro. Disse que em poucas semanas ele poderá abandonar as muletas completamente. Isso é maravilhoso. Estamos preparando uma surpresa para comemorar, Luísa respondeu animada. Chegaremos em cerca de 30 minutos. Te amo, Gustavo disse, a frase ainda soando nova e especial entre eles. Também te amo. Venham com cuidado. 20 minutos. Depois, enquanto Luísa terminava de decorar a mesa para a pequena celebração, o telefone da casa tocou. Era Marcos, o chefe da segurança que acompanhava Gustavo e Pedro. Luísa houve um acidente. Sua voz soava tensa, quase mecânica. Um carro preto colidiu propositalmente com nossa van na Marginal Tietê. Capotamos. O sangue de Luísa gelou nas veias. Gustavo, Pedro, como eles estão? Sr. Gustavo está consciente com ferimentos leves, mas houve uma pausa terrível. Pedro foi levado, Luísa. Homens armados o arrancaram do carro antes que pudéssemos reagir. Foi tudo muito rápido, muito organizado. O mundo pareceu desacelerar ao redor dela. Sentiu-se zonza e as pernas fraquejando. Dona Zélia aproximou-se, alarmada, segurando-a pelo braço. Onde vocês estão? Estão chamando a polícia? Conseguiu perguntar, a voz quase irreconhecível. Já acionamos. Estamos a caminho do Hospital Sírio-Libanês. O Sr. Gustavo está pedindo para você nos encontrar lá. Luísa desligou e explicou rapidamente a situação para Dona Zélia, que levou as mãos à boca em choque. Minutos depois, acompanhada de 2 seguranças, Luísa dirigia-se ao hospital, rezando como nunca havia rezado antes. Encontrou Gustavo na sala de emergência, sendo atendido por um médico. Seu rosto estava cortado por estilhaços de vidro e um curativo envolvia seu braço direito. Quando a viu entrar, tentou se levantar, mas o médico o impediu. Pedro, foi tudo o que conseguiu dizer, os olhos vermelhos de quem havia chorado desesperadamente. A polícia já está no caso, ela informou segurando sua mão ilesa. Vão encontrá-lo, Gustavo. Vão trazer nosso menino de volta. A delegada Raquel chegou momentos depois, acompanhada por 2 investigadores. Seu semblante estava grave. Senhor Mendonça, precisamos da sua declaração completa sobre o ocorrido. Cada detalhe pode ser crucial. Gustavo relatou tudo mecanicamente. O carro preto surgindo do nada, a colisão deliberada, a van capotando 3 vezes antes de parar. Homens mascarados aproximando-se rapidamente, quebrando a janela e arrancando Pedro, que gritava e se debatia.
Tudo acontecera em menos de 2 minutos. Conseguimos imagens das câmeras de trânsito, a delegada informou. O carro usado no sequestro era alugado, com placas clonadas. Estamos rastreando, mas... Nesse momento, o celular de Gustavo tocou. Número desconhecido. Ele atendeu imediatamente, colocando no viva voz. Gustavo Mendonça. Uma voz distorcida eletronicamente soou. Creio que está procurando por algo que nos pertence. Onde está meu filho? Ele rugiu, o desespero dando lugar à fúria. Se encostarem um dedo nele, seu filho está bem por enquanto. Se quiser que continue assim, ouça com atenção. 5 milhões de reais em dinheiro vivo amanhã à meia-noite. Indicaremos o local algumas horas antes. Nada de polícia, nada de truques ou nunca mais verá o garoto. Como sei que ele está bem? Deixe-me falar com ele. Houve uma pausa. Então a voz trêmula de Pedro soou. Pai, estou com medo. Quero ir para casa. Estamos indo te buscar, filho. Seja forte. Vai ficar tudo bem. Gustavo tentava soar confiante, mas sua voz traía sua angústia. A voz distorcida retornou. Agora sabe que ele está vivo. Mantenha-se assim, cooperando. E lembre-se, sem polícia. A ligação foi encerrada abruptamente. A delegada, que ouvira tudo, imediatamente começou a dar ordens para rastrear a chamada. Gustavo afundou na cadeira, o rosto nas mãos. Vou pagar, declarou. Não me importo com o dinheiro. Só quero meu filho de volta. A delegada aproximou-se. Senhor Mendonça, entendo sua aflição, mas precisamos ser estratégicos. Eles provavelmente estão monitorando seus movimentos. Temos que simular cooperação enquanto trabalhamos nos bastidores. Luísa, que permanecera em silêncio até então, interveio. Eu vou com você, Gustavo, para entregar o resgate. Ele olhou para ela surpreso. Não, é perigoso demais. Pedro também é minha responsabilidade agora. E 2 pessoas têm mais chance de identificar algum detalhe importante, de encontrar uma saída se algo der errado. A determinação em seus olhos não admitia contestação. Era a mesma mulher que havia enfrentado invasores armados para proteger Pedro, que o trouxera de volta à vida após a perda da mãe. Gustavo sabia que não adiantaria argumentar. Vamos trabalhar com 2 cenários, a delegada propôs. Oficialmente, vocês seguirão as instruções dos sequestradores. Extraoficialmente, teremos equipes táticas prontas para intervir no momento certo. Sua segurança e a de Pedro são nossa prioridade. As próximas horas foram um borrão de atividade frenética. Gustavo, liberado do hospital, reuniu-se com seu gerente bancário para providenciar o dinheiro. Luísa coordenou-se com a delegada para estabelecer protocolos de comunicação discreta durante a operação. Enquanto isso, equipes policiais vasculhavam todos os possíveis esconderijos de Vanessa e Valério, infelizmente sem sucesso. Às 19 horas, o celular de Gustavo tocou novamente. Desta vez, uma mensagem de texto com coordenadas GPS e instruções específicas para a entrega do resgate. A contagem regressiva para o momento mais crucial de suas vidas havia começado. E em algum lugar de São Paulo, um menino assustado esperava pelo resgate, enquanto seus captores planejavam um desfecho que ninguém poderia prever. A noite caía sobre São Paulo quando Gustavo e Luísa saíram da mansão, carregando a pesada maleta com os 5 milhões em dinheiro vivo. Contra as recomendações da delegada Raquel, haviam optado por um único carro, uma SUV não blindada, como os sequestradores haviam exigido. Tem certeza que quer fazer isso? Gustavo perguntou a Luísa uma última vez, enquanto dirigia em direção às coordenadas fornecidas. Ela usava uma blusa simples de algodão e calças jeans, os cabelos presos num coque despretensioso. Nada em sua aparência revelava a tempestade de emoções que a consumia por dentro. Absoluta, respondeu com firmeza. Pedro precisa de nós 2. O destino era um antigo galpão industrial na Zona Leste, próximo a Itaquera, ironicamente não muito longe do bairro onde Luísa havia crescido. A coincidência não passou despercebida por ela. Conheço essa região, comentou. Muitos desses galpões estão abandonados há anos. Lugar perfeito para um sequestro. Isolado, com múltiplas rotas de fuga. Gustavo assentiu, admirando mais uma vez a inteligência prática daquela mulher, que entrara em sua vida como uma força transformadora. Se conseguissem trazer Pedro de volta, se sobrevivessem àquela noite,
Não esperaria mais para formalizar o que seu coração já sabia há meses. Chegamos, anunciou, estacionando a 100 metros do galpão indicado. Conforme as instruções, deveriam seguir a pé dali em diante. Lembra do combinado com a delegada? Luísa verificou, ajeitando o pequeno comunicador disfarçado como brinco. Qualquer sinal de perigo iminente, a palavra-código é estrela. Estrela, Gustavo repetiu, tocando inconscientemente o relógio onde outro dispositivo de escuta estava escondido. Sabia que, apesar da proibição dos sequestradores, equipes táticas da polícia estavam posicionadas nas proximidades, prontas para agir ao menor sinal. Caminharam em silêncio, a maleta pesando entre eles. O galpão surgia à frente como uma sombra gigantesca recortada contra o céu noturno. Todas as janelas estavam escuras e um silêncio perturbador envolvia o lugar. Ao chegarem à entrada principal, encontraram-na destrancada. Outro mau sinal. Sequestradores profissionais não deixariam acessos abertos, a menos que fosse uma armadilha. Não gosto disso, Gustavo murmurou. Nem eu, Luísa concordou. Mas não temos escolha. Empurraram a pesada porta de metal que rangeu protestando contra anos de ferrugem e abandono. O interior do galpão estava mergulhado em sombras, com apenas um único foco de luz no centro, iluminando uma cadeira onde uma pequena figura estava sentada. Pedro! Gustavo exclamou, dando um passo à frente impulsivamente. Luísa segurou seu braço. Calma, pode ser uma armadilha. Como que respondendo às suas suspeitas, luzes adicionais se acenderam, revelando o espaço amplo. Pedro estava de fato na cadeira, com as mãos amarradas à frente e uma venda nos olhos. Parecia ileso, embora visivelmente amedrontado. Pai, é você? Sua voz infantil ecoou pelo espaço vazio. Estamos aqui, filho. Gustavo respondeu, a voz embargada de emoção. Viemos te buscar. Que tocante! Uma voz feminina soou das sombras, seguida por passos lentos e calculados. Vanessa emergiu à vista, vestida inteiramente de preto, o rosto uma máscara de satisfação cruel. A família reunida novamente. Ao seu lado, Ricardo Valério surgiu, um homem corpulento de meia-idade com um sorriso desagradável. Em sua mão direita, algo reluzente, uma arma. Trouxeram o dinheiro, presumo. Ele perguntou como se discutissem uma transação comercial qualquer. Gustavo ergueu a maleta. 5 milhões, como pediram. Agora soltem, meu filho. Vanessa riu, um som frio que ecoou pelas paredes metálicas. Oh, Gustavo, sempre tão direto aos negócios. Mas hoje não se trata apenas de dinheiro. Ela se aproximou de Pedro, acariciando seu cabelo de forma perturbadoramente gentil. O menino estremeceu ao toque. Sabe, eu realmente tentei gostar desse garoto. Tentei imaginar-me como sua madrasta, educando-o, formando-o à minha imagem. Mas ele nunca cooperou, nunca me aceitou. Seus dedos apertaram-se momentaneamente nos cabelos de Pedro, fazendo-o chiar de dor. E então você, Gustavo, escolheu uma faxineira em vez de mim. Uma empregada doméstica, sobre a mulher que esteve ao seu lado por 2 anos. Você nunca esteve ao meu lado, Vanessa. Gustavo rebateu, controlando sua raiva. Só esteve ao lado do meu dinheiro, do meu status. Nunca amou a mim ou ao meu filho. Amor? Ela cuspiu a palavra como se fosse veneno. O amor é para os fracos, para os sentimentais como você. O que importa é poder, posição, reconhecimento. Valério se aproximou, a arma ainda apontada casualmente na direção deles. Chega de conversa, o dinheiro, por favor. Luísa deu um passo à frente, colocando-se parcialmente entre Gustavo e os sequestradores. Como sabemos que vão liberar Pedro depois que receberem o dinheiro? Vanessa virou seus olhos frios para Luísa, examinando-a com desprezo. A heroína do povo, a mulher que conquistou o coração do milionário com sua bondade e simplicidade. Ela aplaudiu sarcasticamente. Que história comovente para as revistas de fofoca, mas sabe o que acontece com as empregadinhas que tentam subir acima de sua classe? Elas caem, e caem muito, muito feio. Não somos todos feitos de carne e sangue? Luísa respondeu calmamente. Ricos ou pobres, no fim, somos todos humanos buscando felicidade. Filosofia barata, Vanessa desdenhou. Valério, pegue o dinheiro. O homem se aproximou, mantendo a arma apontada enquanto estendia a outra mão para a maleta. Gustavo relutantemente a entregou. Agora soltem meu filho, exigiu.
Valério recuou com a maleta, colocando-a numa mesa próxima para verificar o conteúdo. Vanessa, no entanto, não se moveu de perto de Pedro. Em vez disso, sacou uma pequena pistola do bolso de sua jaqueta. Sabe, Gustavo, estava pensando, por que me contentar com 5 milhões quando posso ter tudo? Com você e o menino fora do caminho, como sua ex-noiva, posso reivindicar uma parte considerável da sua fortuna, especialmente se provar que fui injustamente difamada e expulsa da mansão. O sangue de Gustavo gelou. Não era apenas um sequestro por dinheiro, era uma armadilha mortal. Vanessa, seja racional, tentou argumentar. Já tem a polícia investigando o sequestro. Se algo acontecer conosco, você será a principal suspeita. Ela sorriu confiante. Tenho álibis impecáveis para os últimos 2 dias. Estava em um spa em Campos do Jordão, com dezenas de testemunhas. Quanto a Valério, bem, infelizmente, ele sofrerá um trágico acidente após o resgate dar errado. O ex-sócio que contava o dinheiro ergueu a cabeça abruptamente. O quê? Oh, não faça essa cara de surpreso, Vanessa desdenhou. Você realmente achou que eu dividiria 5 milhões com você? Que ingênuo! Naquele instante de distração, Luísa moveu-se sutilmente, posicionando-se melhor para agir. Estrela, sussurrou discretamente, ativando o sinal para a polícia. Vanessa apontou a arma para Pedro. Não se movam. Um passo e o garoto vai primeiro. Você não vai fazer isso, Luísa falou, sua voz surpreendentemente calma. No fundo, você sabe que cruzar essa linha significa nunca mais voltar atrás. Não me diga o que posso ou não posso fazer, faxineira, Vanessa gritou, a compostura começando a rachar. Você não sabe nada sobre mim, sobre o que sou capaz. Sei que você é inteligente demais para se tornar uma assassina, Luísa continuou, dando um pequeno passo à frente. Uma fraude, uma manipuladora, isso sim, mas matar, isso exige um tipo diferente de escuridão. Enquanto Luísa mantinha Vanessa distraída, Gustavo percebia movimentos sutis nas sombras ao redor. A equipe tática posicionando-se. Precisavam ganhar mais alguns segundos. Vanessa, pense bem, ele interveio. Ainda pode sair daqui, pegar o dinheiro e desaparecer. Ninguém precisa se machucar. Por um momento, a hesitação cruzou o rosto de Vanessa. Seu dedo no gatilho tremeu levemente. Valério, percebendo a mudança na atmosfera, fez um movimento brusco em direção à saída com a maleta. Foi o caos que se seguiu. Vanessa, assustada pelo movimento repentino, virou a arma na direção de Valério. Luísa aproveitou a distração para lançar-se sobre Pedro, protegendo-o com seu corpo. Gustavo saltou na direção de Vanessa. Um tiro ecoou pelo galpão. A bala atingiu uma viga metálica acima, ricocheteando com um som agudo. Nesse exato momento, as equipes táticas invadiram o local por todas as entradas. Flashes de luz, ordens gritadas, o som de botas pesadas correndo pelo concreto. Polícia! Todo mundo no chão. Valério deixou cair a maleta, erguendo as mãos. Vanessa, acuada, ainda mantinha a arma erguida, os olhos selvagens percorrendo o espaço buscando uma saída. Acabou, Vanessa, a delegada Raquel anunciou, avançando com sua equipe. Solte a arma. Por um momento terrível, pareceu que ela atiraria mesmo assim. Um último ato de desespero. Mas então lentamente deixou a pistola cair no chão. Seu rosto bonito contorceu-se numa máscara de ódio puro enquanto era imobilizada e algemada. Isso não acaba aqui, sibilou para Gustavo enquanto era levada. Nunca acaba. Luísa já havia removido a venda e as amarras de Pedro, que tremia violentamente em seus braços. Gustavo juntou-se a eles no chão, formando um abraço protetor ao redor do filho. Acabou, filho. Acabou de verdade, murmurou contra os cabelos do menino. Você está seguro agora. Eu sabia que vocês viriam. Pedro soluçou, agarrando-se a ambos como se sua vida dependesse disso. Sabia que vocês não me deixariam. A delegada aproximou-se do trio, respeitando o momento de reencontro. Precisamos levá-los ao hospital para verificar o estado do menino. Depois teremos que colher depoimentos formais. Gustavo assentiu, erguendo Pedro no colo. O menino parecia menor e mais frágil do que nunca, mas estava vivo, e isso era tudo o que importava. No hospital, os médicos confirmaram que Pedro não tinha ferimentos físicos graves, apenas desidratação leve
e escoriações nos pulsos devido às amarras. O trauma psicológico, porém, exigiria tempo e acompanhamento especializado para ser processado. Quando finalmente foram liberados, já era madrugada. Dona Zélia os esperava na mansão, tendo preparado um quarto aconchegante para Pedro, com suas pelúcias favoritas e luzes suaves para afastar os pesadelos. "Meu netinho!" ela exclamou ao vê-lo, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. "Graças a Deus você voltou para nós." Pedro sorriu fracamente, os olhos pesados de sono e exaustão emocional. Luísa o ajudou a tomar um banho morno e vestir um pijama limpo, enquanto Gustavo preparava um chocolate quente, ritual que o menino sempre apreciara antes de dormir. Quando finalmente Pedro adormeceu, entre Gustavo e Luísa em sua cama, um silêncio reconfortante desceu sobre o quarto. As mãos dos adultos encontraram-se sobre o pequeno corpo que respirava pacificamente entre eles. "Obrigado", Gustavo sussurrou no escuro. "Por tudo." "Sempre", Luísa respondeu simplesmente. Os meses seguintes foram de recuperação e reconstrução. Pedro iniciou terapia com uma psicóloga infantil especializada em traumas, enquanto continuava sua fisioterapia com determinação renovada. Aos poucos, os pesadelos diminuíram, e seu sorriso genuíno voltou a iluminar a casa. Vanessa e Valério foram formalmente acusados de sequestro, extorsão, ameaça e tentativa de homicídio. As evidências eram esmagadoras. Além dos depoimentos, a polícia encontrou no celular de Vanessa todos os detalhes do plano, incluindo comunicações com os invasores da mansão meses antes. No julgamento, que ocorreu a portas fechadas para proteger a identidade de Pedro como menor de idade, ambos receberam sentenças severas. Vanessa, em particular, mostrou-se fria e calculista até o fim, sem demonstrar qualquer remorso por ter traumatizado uma criança que já sofrera a perda da mãe. Em uma tarde de primavera, 6 meses após o sequestro, Gustavo encontrou Luísa no jardim. Ela observava Pedro jogando bola com alguns amigos da escola que haviam vindo visitá-lo. O menino corria livremente, sem muletas, apenas uma leve claudicação denunciando sua condição anterior. "É incrível como ele se recuperou", comentou Gustavo parando ao lado dela. "Crianças têm uma resiliência que nós, adultos, muitas vezes perdemos", Luísa respondeu, sorrindo ao ver Pedro marcar um gol e comemorar efusivamente. Gustavo tomou sua mão, entrelaçando os dedos aos dela. Nos últimos meses, seu relacionamento havia florescido discretamente, sem pressa, respeitando o tempo de cura de Pedro e construindo uma base sólida para o futuro. "Tenho pensado muito", ele começou, virando-se para encará-la. "Sobre nós, sobre o futuro." Luísa encontrou seus olhos, aqueles mesmos olhos que há quase um ano a haviam encarado com desconfiança num escritório, acusando-a injustamente de roubo. "E o que tem pensado, Sr. Mendonça?" perguntou com um leve sorriso. Em resposta, Gustavo tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Não era ostentosa ou exagerada. Conhecia Luísa bem o suficiente para saber que ela valorizava o significado acima da aparência. "Pensei que talvez esteja na hora de oficializarmos o que nossos corações já sabem há muito tempo." Ele disse, abrindo a caixa, para revelar um anel simples, mas elegante. Uma única esmeralda cercada por pequenos diamantes. "Luísa Santos, você me daria a honra de se casar comigo?" Lágrimas brilharam nos olhos dela, refletindo o sol da tarde. "Tem certeza? As pessoas vão falar." "Que falem", ele sorriu. "Só me importa o que você, Pedro e nossa família pensam. O resto é ruído." "Então sim", ela respondeu, a voz embargada de emoção. "1000 vezes sim." Quando Gustavo deslizou o anel em seu dedo, Pedro notou a cena do jardim e veio correndo, seguido pelos amigos curiosos. "O que está acontecendo?" perguntou, os olhos arregalados ao ver o anel brilhando na mão de Luísa. "Seu pai me pediu em casamento", ela explicou, ajoelhando-se para ficar na altura dele. "E eu aceitei. Mas só se você também concordar, Pedro." O menino olhou dela para o pai, depois para o anel, processando a informação. Então, para a surpresa dos adultos, seus olhos se encheram de lágrimas. "Pedro!" Gustavo ajoelhou-se também preocupado. "Está tudo bem, filho?"
se você não estiver pronto. Não é isso, o menino soluçou, limpando as lágrimas com as costas das mãos. É que, agora vamos ser uma família de verdade, como eu sempre quis. Luísa puxou-o para um abraço apertado, incapaz de conter as próprias lágrimas. Gustavo envolveu-o, os dois com seus braços, criando um círculo perfeito de afeto. O casamento aconteceu 3 meses depois, uma cerimônia simples nos jardins da mansão. Pedro, impecável em seu terno de pajem, conduziu Luísa pelo corredor improvisado entre as cadeiras. Dona Zélia, recuperada graças ao tratamento adequado que agora podia receber, chorava discretamente na primeira fila. Não houve distinção entre convidados da noiva ou do noivo, eram todos simplesmente amigos da família. Ex-colegas de Luísa, da época de diarista, sentavam-se ao lado de executivos da construtora Mendonça. Josefa, a governanta, ocupava um lugar de honra, como a pessoa que testemunhara todo o desenrolar daquela história improvável. Os votos foram trocados ao pôr do sol, quando o céu de São Paulo raramente se tingia de tons dourados e rosados. Luísa, num vestido simples, mas elegante, prometeu amar e respeitar não apenas Gustavo, mas também honrar a memória de Elisa e criar Pedro com o mesmo amor que dedicaria a um filho biológico. Gustavo, emocionado, agradeceu ao destino por ter colocado aquela mulher extraordinária em seu caminho no momento mais sombrio de sua vida, transformando dor em esperança, caos em harmonia. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, Pedro não esperou pelo beijo tradicional. Lançou-se entre os dois, abraçando-os pela cintura. O fotógrafo capturou o momento perfeito. Não apenas a união de um casal, mas o renascimento de uma família. A festa que se seguiu foi vibrante e descontraída. Pedro, incansável, dançava com todas as senhoras presentes, exibindo orgulhosamente que suas pernas agora o obedeciam perfeitamente. Gustavo e Luísa transitavam entre os convidados de mãos dadas, os rostos iluminados por uma felicidade serena que só vem após grandes provações. À meia-noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, Luísa encontrou Gustavo sentado num banco afastado, contemplando as estrelas. "No que está pensando?" perguntou sentando-se ao seu lado. "Em como a vida dá voltas", ele respondeu, puxando-a para seus braços. Há 1 ano estava perdido, vazio, apenas existindo. Agora, sua voz falhou com a emoção. "Agora temos uma segunda chance", ela completou. "Todos nós." "Tenho uma surpresa para você", Gustavo comentou após um momento de silêncio confortável. "Queria esperar até amanhã, mas não consigo mais guardar segredo." Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó e entregou a ela. Luísa abriu-o curiosamente, retirando alguns papéis. À medida que lia, seus olhos se arregalavam. "Gustavo, isso é a escritura da casa no nome de Dona Zélia. O apartamento onde vocês moravam era alugado. E ela merece ter seu próprio lar, seguro e adaptado para suas necessidades." Ele sorriu ao ver a emoção no rosto da esposa. "E há mais. Abri uma fundação em nome de Pedro, para apoiar crianças com dificuldades motoras. Quero que você a dirija, se quiser." Luísa ficou sem palavras, apenas abraçando-o com força. Como havia percorrido tanto caminho? Da diarista insegura que entrou naquela mansão há 1 ano, a mulher confiante que agora tinha a oportunidade de multiplicar o bem que fizera a Pedro. 2 meses depois do casamento, outra surpresa. Luísa descobriu que estava grávida. A notícia foi recebida com celebração, especialmente por Pedro, que não cabia em si de alegria com a perspectiva de ser irmão mais velho. "Vou ensinar tudo para o bebê", declarava a quem quisesse ouvir. "Vou ser o melhor irmão do mundo." No 4º mês de gestação, durante uma visita de rotina ao obstetra, Luísa e Gustavo receberam a notícia que completaria sua felicidade. Eram gêmeos, uma menina e um menino, que já se moviam ativamente no ventre materno. 4, Pedro contou nos dedos quando soube. "Agora somos uma família de 4 pessoas. Na verdade, 6, Luísa corrigiu com um sorriso. "Se contarmos com a vovó Zélia e com sua mãe, que sempre estará cuidando de nós de onde estiver." Pedro considerou a informação seriamente, então assentiu com sabedoria. "É verdade. Mamãe está sempre aqui, mesmo quando não podemos vê-la." À medida que a barriga de Luísa crescia, a mansão se transformava para receber os novos membros da família. Um quarto foi decorado.
Móveis montados, roupinhas organizadas. Em cada detalhe, o amor que havia crescido nas adversidades agora florescia em plenitude. Na véspera do nascimento dos gêmeos, Pedro acordou no meio da noite e foi ao quarto do casal, onde encontrou Luísa desperta, acariciando a barriga enorme. "Não consegue dormir?" perguntou, subindo na cama e deitando-se ao lado dela. "Seus irmãos estão agitados hoje." Ela sorriu. "Acho que estão ansiosos para conhecer o mundo." "E para me conhecer," Pedro acrescentou com importância. "Afinal, sou o irmão mais velho." Luísa riu suavemente, passando os dedos pelos cabelos do menino. "Sabe o que mais admiro em você, Pedro? Sua capacidade de amar. Depois de tudo o que passou, seu coração continua aberto, generoso." "Aprendi com você, mamãe," ele respondeu naturalmente, usando pela primeira vez o termo que havia meses rondava seus lábios. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas. Atraído pelo silêncio repentino, Pedro ergueu o olhar preocupado. "Disse algo errado?" "Não, meu amor," ela sussurrou, abraçando-o. "Disse exatamente a coisa certa, no momento certo." Gustavo, que observava silenciosamente da porta, juntou-se a eles na cama, completando o círculo familiar que logo se expandiria. Na manhã seguinte, Luísa entrou em trabalho de parto. Após horas de esforço, os gêmeos nasceram saudáveis e fortes. Primeiro a menina, que recebeu o nome de Elisa, em homenagem à primeira mãe de Pedro, seguida pelo menino batizado de Paulo, em memória do pai de Luísa. Quando Pedro entrou no quarto do hospital e viu os bebês nos braços dos pais, seu rosto iluminou-se com um sorriso tão radiante que parecia capaz de dissipar qualquer sombra do passado. "Olá." "Maninho," Gustavo chamou, ajustando o pequeno Paulo em seus braços, para que Pedro pudesse vê-lo melhor. "Venha conhecer seus irmãos." O menino aproximou-se com reverência, os olhos arregalados de admiração. Tocou com delicadeza a mãozinha de cada bebê, maravilhando-se quando pequenos dedos se fecharam instintivamente ao redor dos seus. "Eles são tão pequenos," murmurou, encantado. "Mas vão crescer rápido." Luísa sorriu, exausta, mas radiante. "E vão precisar de um irmão mais velho para ensiná-los tudo sobre o mundo." Pedro assentiu solenemente, aceitando a responsabilidade com a seriedade que só uma criança que amadureceu através da adversidade poderia demonstrar. Naquela tarde, enquanto os bebês dormiam e Pedro os vigiava com dedicação de sentinela, Gustavo e Luísa trocaram um olhar que continha todo o caminho percorrido. Desde o primeiro encontro tenso no quarto de um menino em luto até aquele momento de plenitude familiar. Não havia sido um caminho fácil. Houvera traições, acusações injustas, invasões, sequestro, momentos de terror absoluto, mas também houvera cura, crescimento, revelações de força interior que nenhum deles sabia possuir. E no centro de tudo havia estado o amor. Não o amor romântico idealizado das telenovelas, mas o amor real, imperfeito, que se constrói dia após dia, através de escolhas, de persistência, de coragem para proteger quem se ama, mesmo quando isso exige sacrifício. Do lado de fora da janela do hospital, São Paulo continuava seu ritmo frenético, indiferente à pequena história de redenção que se desenrolava em um de seus inúmeros quartos. Mas para aquela família recém-expandida, o universo inteiro parecia contido naquele espaço. Passado, presente e futuro, entrelaçados numa promessa silenciosa de que, não importa o que viesse, enfrentariam juntos. Porque no final, como Pedro havia sabiamente observado meses antes, eram uma família de verdade agora, e isso fazia toda a diferença. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Luísa, Gustavo e Pedro tenha tocado seus corações. Essa história nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, o amor e a coragem podem iluminar nosso caminho e transformar vidas. Para acompanhar mais histórias emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial com narrativas que exploram a força dos laços familiares e a superação de adversidades. Encontre-a aqui, clicando à sua esquerda. Se esta história brasileira tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que mostram a beleza e complexidade da vida em diferentes culturas.
Deixe nos comentários qual personagem mais tocou sua alma e compartilhe conosco suas próprias experiências de superação e amor. Até a próxima história.